nos auxilie nesses instantes que passaremos juntos aqui estudando, e que esses estudos possam significar para nós motivos de maior compreensão, de maior esclarecimento a respeito das questões de ordem mediúnica. Aproveitamos para rogar aos nossos amigos e benfeitores espirituais aqui presentes, que abençoe não apenas os nossos trabalhos, mas a todos nós que nos encontramos aqui nesse momento, e que essas bênçãos, no formato de amparo, de saúde, de paz, possam ser endereçadas aos nossos lares, e que possamos sempre compreendermos a importância do estudo e do trabalho, que nos levam, juntamente com o esforço próprio, à elevação e à iluminação espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais aqui presentes, nós iniciamos os nossos estudos mediúnicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós temos para o nosso estudo dessa noite uma página do capítulo 16 do livro Dos Domínios da Mediunidade, que estamos a estudar toda a última quinta-feira de cada mês. E hoje o nosso estudo consiste no capítulo 16, que trata do mandato mediúnico. O que é um mandato? Um mandato é uma autorização, uma procuração que alguém outorga a outrem para que ele se faça representado. Mas o que tem a ver mandato mediúnico? Que autorização é essa, tão diferente, que alguém aqui na Terra, um médium aqui na Terra, recebe para poder exercitar a mediunidade? E aí nós vamos ver que o mandato mediúnico, conforme nos narra André Luiz, que mandato é esse que o mundo espiritual outorga a alguém ou ao médium para que ele exerça a mediunidade em nome de alguém na Terra? E aí vem André Luiz e nos explica que trata-se de uma delegação de autoridade muito especial, de uma transferência de responsabilidades muito especial, que o mundo maior outorga a pouquíssimos médiuns, e nós vamos ver como que isso funciona na prática dentro de uma reunião mediúnica. André Luiz nos narra, e em que circunstâncias essa autorização especial pode ser outorgada por espíritos superiores que interpretam o pensamento e a ação divina aqui entre nós, e que então concedem essas condições de trabalho a alguns pouquíssimos médicos aqui na Terra. E nós vamos ver também porque ainda são poucos. Então, conta-nos André Luiz, Hilário Silva, e aqui o irmão, o instrutor espiritual, Aulos. Eu vou tentar, meus irmãos, não cansá-los com a leitura, porque é uma leitura longa. Então, eu procurei abordar aquilo que eu entendi assim demais. É tudo importante aqui nessa
são muito importantes e que sobrelevam aqui dentro do contexto para que nós possamos estudar juntos. O contexto é o seguinte: André Luiz, Hilário, seu companheiro de estudos do mundo espiritual, e Aulus, o seu guia, o seu mentor, o seu professor espiritual, que veio até aí, que veio com André Luiz aqui na Terra estudar as questões de ordem mediúnica desse centro espírita, que eles, ao longo de toda essa obra aqui, eles passam a estudar. Então conta-nos aqui André Luiz que antes das 20 horas eles chegam no centro espírita, os três, e lá ocorre a seguinte situação: o centro espírita, numa rua movimentada, tem muitos carros em volta. A gente lembra aqui o solar, quando nós chegamos aqui toda quinta-feira aqui para os trabalhos mediúnicos e de estudo. Muitas pessoas indo em direção ao prédio onde funcionava o centro espírita, e a partir daí André Luiz já sofre alguns impactos na sua observação. Primeiro, num número muito maior de encarnados que ingressavam naquele local e que alguns deles eram impedidos alguns dos desencarnados, tinha um número grande de encarnados que não lá participavam do trabalho e do tratamento, mas os desencarnados eram em muito maior número. E André Luiz informa que logo saltou aos seus olhos o fato de que alguns espíritos que se movimentavam em densas massas de trevas, de sombras, eram impedidos de entrar e ficavam barrados lá no portão pelos vigilantes do centro espírita, daquela casa espírita. Eles sequer tinham possibilidade de entrar, mas a grande maioria dos espíritos eram constituídas, a grande maioria era constituída de espíritos sofredores que tinham acesso ao local porque estavam passando por processos de muito sofrimento, de muito atraso, de muita dor, de muito equívoco, de muito desequilíbrio, sobretudo, mas esses eram autorizados a entrarem, sendo que muitos deles acompanhavam aqueles encarnados que entravam lá no centro espírita, que adentravam pelas portas do centro, sendo que desses desencarnados que acompanhavam certamente em processos obsessivos, pela lei de atração, pela lei de assimilação de correntes mentais, muitos deles também eram separados em determinados locais, não entravam propriamente no local da reunião, exatamente porque eles poderiam perturbar ali o trabalho. Muito bem, então, diante dessa situação, André Luiz então começa a descrever o ambiente em que a reunião ocorreria, e ele verificava que dentro de uma ampla área onde se acomodavam todos os irmãos encarnados que necessitavam de assistência e que onde também eram colocados os irmãos desencarnados, ele verificava que aquele grande salão era circundado por faixas de proteção magnética, porque essas entidades sofredoras não conseguiriam ultrapassar essas barreiras magnéticas, evidentemente, para que não houvesse um desequilíbrio nos trabalhos a serem realizados. Então existiam essas barreiras magnéticas e existiam guardas espirituais que cuidavam daquele ambiente. E dentro desse contexto, André Luiz então descreve uma situação muito especial, porque dentre os médicos que estavam ali prontos para iniciar o trabalho, eles chegavam ali naqueles momentos iniciais do bate-papo, da conversa, e já se encontrava lá há algum tempo uma senhora de nome Ambrosina, uma senhora encarnada, médium, de nome Ambrosina.
completamente em relação aos demais médiuns que lá se encontravam. Ela apresentava-se da seguinte forma: era uma matrona, uma senhora, que era revestida por um intenso halo de irradiações opalinas, por mais que as projeções mentais de substâncias sombrias que partiam dos encarnados e dos desencarnados, projetando sobre todos ali, e evidentemente que sobre ela também, por mais que essas substâncias sombrias a buscassem, através das requisições dos sofredores encarnados e desencarnados, ela era uma médium especial, e as pessoas certamente iam lá em busca do amparo que ela era capaz de distribuir para todos ali presentes. Então ela era, vamos dizer assim, um objetivo de todos os pensamentos que ali reinavam, e na sua grande maioria de irmãos muito necessitados, portanto pensamentos muito atrasados, né, que atingiam, mas que em momento algum ultrapassavam aquela barreira luminosa, aquele halo luminoso de proteção espiritual e de proteção própria que ela mesma cultivara. E aí então os benfeitores espirituais ali presentes começaram então a conversar entre si para poderem organizar a tarefa. Mas o que é interessante é que a dona Ambrosina, essa médium, ela conservava o tempo todo, sem qualquer variação, uma aura de muita luminosidade e um pensamento de absoluta lucidez para poder exercer os trabalhos que ela exerceria naquela noite. Então, Paulo designa para André Luiz e lá, falou: aquela é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer a mediunidade cristã, e aí então vem a caracterização, a qualificação daquela irmã que foi dada aqui por um assistente que lá se encontrava, pelo Alves, que lá se encontrava junto com o André Luiz. É a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos, vejam a apresentação dela, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do próprio santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Então essa nossa irmã veio com essa tarefa, e certamente ela programou, nós vamos ver aqui mais adiante, e aqui chegando, ela se identificou com a tarefa que ela deveria exercitar, jamais passou pela cabeça dela qualquer sentimento de desilusão, ou de arrependimento, ou de revolta, muito pelo contrário, entregou a sua vida ao trabalho, buscou no trabalho mediúnico a prioridade da sua vida e, paralelamente, se transformou numa criatura, ela que já tinha dotes evolutivos trazidos de outras existências e do mundo espiritual, onde ela se preparou para estar naquela condição. Ela então se entregou realmente ao trabalho com toda a devoção, com toda a prioridade, com todo o carinho, com toda a ênfase de sua existência. Ambrosina trazia um semblante quebrantado, ou seja, já era uma senhorinha, né, cansada pelas lutas da vida, cansada pelos embates da existência, e apesar do semblante aquebrantado e rugoso, refletia, contudo, a paz que lhe vibrava dentro do ser. Então, todos que se aproximavam dela presenciavam um clima de muita paz. E existem pessoas assim, que a gente se aproxima e sente um bem imenso, né? Era o caso da Ambrosina.
cabeça, dentre os cabelos grisalhos. E aí, meus irmãos, tem a primeira característica, vamos dizer assim, do espiritual dessa concessão denominada mandato mediúnico, em que pouquíssimos médiuns, como nós veremos aqui, possuem. Na cabeça da Ambrosina, em meio aos cabelos grisalhos, salientava-se um pequeno funil de luz, à maneira de um delicado adorno. É como se ela tivesse um adereço, um adorno em sua cabeça, né? Visível apenas do ponto de vista espiritual, e que se assemelhava a um funil de luz, né? Imaginemos um funil, né? E ali, situado sobre a sua cabeça, com uma luminescência própria, extremamente diferente. Muito bem. Esse funil de luz, aí vem aqui em seguida, é exatamente a descrição do mandato mediúnico, porque nós vamos ver aqui que o mandato mediúnico é uma conquista pessoal. Não significa dizer assim, não, eu vou fazer o seguinte, fulano está lá como médium, eu vou destacar aquele médium para que ele obtenha esse mandato mediúnico. Nós vamos ver aqui que isso não funciona assim. É uma conquista pessoal, né? Que não é muitas vezes de uma encarnação apenas. Normalmente é uma conquista que ocorre após uma programação toda especial no mundo espiritual, como foi o caso dela aqui, nós veremos, e que ia aqui chegando, o médium de fato exerce todo aquele trabalho ao qual ele um dia se comprometeu, e com o tempo, nós vamos ver que no caso dela que tinha 20 anos, ele faz por merecer esse mandato mediúnico, essa delegação espiritual superior, que faz com que o médium exerça sua atividade numa condição toda especial, que nós vamos ver aqui adiante. Então, a característica dela, ela é um aparelho magnético ultrassensível, que a médium vive, aquele funil, né, um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então, ali começa a primeira característica. Aquele equipamento, vamos dizer assim, né, ele faz com que a médium, ou o médium que o tenha, que o conquiste, esteja, é o portal, é a ponte de comunicação entre o médium e o espírito que se responsabiliza, o espírito superior que se responsabiliza e que com ela, no caso dela aqui, iria exercer o trabalho mediúnico nessas condições especiais. Pelo tempo de atividade na causa do bem, e aí vem aqui, meus irmãos, as características, os requisitos para conquistarmos esse mandato mediúnico. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais próxima, ou seja, mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Meus irmãos, o que nós observamos com os médiuns que começam a se destacar na tarefa de auxílio aos semelhantes, começam a ser procurados por essa multidão incalculável de criaturas em sofrimento, encarnadas e desencarnadas, e ali sofre, a partir de então, esse médium, ele passa a sofrer naturalmente o assédio de mentes das mais diversificadas condições, desde aquelas que são contrárias ao trabalho que ele exerce, e que às vezes poderosamente exercem o magnetismo destruidor,
para atrapalhar o trabalho que é desenvolvido, como no caso daquele centro espírita, em que centenas de pessoas o procuravam e que a nossa irmã Ambrosina era o centro das atenções, não porque ela quisesse ser uma popstar ou quisesse ser alguém que que buscasse constantemente o destaque. Não, foi pelos méritos do seu trabalho, que somado ao seu sacrifício, que somado à sua dedicação e que somado aos compromissos que ela assumiu em vidas anteriores, ela ali se encontrava exercitando esse trabalho de destaque e que, portanto, era procurada por todos os tipos de espíritos e de encarnados com todos os seus desequilíbrios possíveis. Então, o que acontece? Ela era, então, merecedora de um amparo espiritual absolutamente especial que os demais não tinham, para que ela pudesse o tempo todo se manter em condições de equilíbrio para exercitar o trabalho de altíssima importância que ela exercia naquele centro espírita que André Luiz estava ali visitando. Aí Hilário pergunta: então quer dizer que ela vive flagelada por pedidos e súplicas? O que a gente via com o Chico, meus irmãos? Uma fila interminável que começava de dia e acabava nas madrugadas. Imagina se Chico não fosse detentor de um mandato mediúnico, né? Absolutamente especial, no caso dele, muito mais certamente mais especial que a nossa irmã aqui em estudo, pela grandeza e dimensão do trabalho do Chico. Quantas e quantas vezes ele era assaltado nas ruas por entidades cruéis, e lá estava ao seu lado quem? Emmanuel, né? Tem aquele caso de que ele tropeça e quando ele verifica, ele tinha sido empurrado por uma entidade das sombras, e Emmanuel então fala com ele, salvo engano, agradece Chico, agradece, e o Chico meio sem entender, aí viu aquele irmão, e aí então falou: meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é o caso? Tem mais ou menos isso. Sabia não? Sabia não? Quando isso eu falei que era muito parecido, que é aquele que você me chamou. Então conta para nós. Nesse ele estava em casa, apareceu um irmão muito desequilibrado e relata a Delinda Silveira que ele tinha um semblante até monstruoso. E ele aproxima do Chico e fala: você me chamou? Aí Emmanuel aparece e fala: não diga que não. Aí o Chico ficou pensando o que ele ia dizer, sem saber o que dizer. Aí ele perguntou de novo: você me chamou, Chico? Aí o Chico respondeu: eu chamei sim, porque eu queria te pedir ajuda, que você peça a Deus ou para as forças que você acredita, que me deem forças, me deem saúde, me dê o amparo que eu preciso. Aí o irmão começou a rir de maneira sarcástica e virou para o Chico e falou: Chico, com você não tem jeito não, isso é fácil não. Então, meus irmãos, isso é o mandato mediúnico, né? É a proteção espiritual absoluta por parte de alguns médiuns em razão da tarefa que eles exercem e do merecimento que eles têm. E aí, então, veja só, Hilário pergunta: então a nossa irmã vive flagelada por petitórios e súplicas? Aí o Espírito de Aulos responde: até certo ponto, sim, porque ela simboliza uma ponte entre os dois mundos. A Ambrosina era uma ponte entre os dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. E aí, meus irmãos, os trabalhos, pouco antes de começar, com a Ambrosina já estavam em pleno começo, né? Em plena atividade, em pleno andamento. E aí o que André Luiz aqui nos conta? Que ela, através da sua visão mediúnica, ela verificou duas pessoas que chegavam e que estavam exteriorizando cenas lamentáveis, porque ela sabia exatamente o que estava acontecendo com as pessoas, não apenas pelo acompanhamento espiritual que as pessoas traziam, mas também pelas cenas mais abruptas da vida que ela percebia com a sua sensibilidade mediúnica.
Então ela percebeu que aquelas duas pessoas que se aproximaram dela no momento antes da reunião estavam envolvidas em cenas de um crime lamentável que haviam ocorrido e que as duas foram protagonistas daquele crime. E aí conta-nos André Luiz que a Ambrosina, percebendo, começou a refletir sobre aquilo e começou, evidentemente, sem palavras, nem frases audíveis pelas pessoas que ali estavam, começou a indagar os amigos espirituais: pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu identifico nesses irmãos delinquentes fugidos da justiça. Um homem foi morto. Vejo-lhes a agonia, vejo a agonia daquele morto ali, junto com as pessoas, né? Retratada na lembrança dos responsáveis. Aliás, estava ali vendo a mente das pessoas, lembrando os fatos daquele homicídio, né? Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? Então, falou: gente, esse pessoal tem envolvido num crime horroroso, o que eles estão fazendo aqui? E aí ela começou então a se preocupar e até esboçar um certo temor de perder a sua harmonia vibratória diante daquele fato, né? Não desejava de maneira alguma ficar absorvida por aquilo, mas afinal de contas, aqueles visitantes estavam ali. E como que ela ia fazer? Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. E aí, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar aqui que é o trabalho que, guardadas as proporções, nós fazemos aqui nessa casa, especialmente no chamado atendimento fraterno. Como que ele deve ser o nosso atendimento para aqueles irmãos que nos procuram, às vezes, em situações difíceis, cujos meandros a gente às vezes nem sabe. Como que nós devemos abordar esses irmãos? Como que nós devemos recebê-los? Será que nós temos que intimamente nos escandalizar com algo que nos é narrado em suas vidas? Será que nós temos que ficar preocupados no sentido de que a nossa sensibilidade seja ferida, às vezes, por relatos que fogem ao senso comum, aos objetivos e aos fatos comuns da vida? E aqui, meus irmãos, ela recebe um amparo e ao mesmo tempo um esclarecimento do mundo espiritual que serve para todos nós, que nos, vamos dizer assim, habilitamos as tarefas de esclarecimento, as mais diversas, né? Porque todos nós espíritas somos chamados a conversar com aqueles nossos irmãos que às vezes nos buscam. As casas espíritas, a gente sempre diz isso aqui nos nossos estudos, que no passado, lá quando eu era jovem, né, e eram buscadas pelos irmãos que tinham como ponto focal a necessidade do pão, a necessidade da roupa, a necessidade do remédio, a necessidade do médico. Hoje, cada vez menos são buscadas por esses nossos irmãos, felizmente em função dos avanços das redes de proteção social e do próprio desenvolvimento do país. Cada vez mais nós somos buscados pelos irmãos que necessitam de amparo espiritual, de auxílio, de pão espiritual, na forma de consolação, na forma de apoio, na forma de um incentivo, na forma de uma prece, para que às vezes nós possamos retirá-los dentro de um processo de fixação mental que muitas vezes eles se encontram e que pode ser danoso às suas vidas, né? E era o que acontecia o tempo todo, aos centenas com a nossa irmã. E aí então, quando ela estava assim, meio preocupada, querendo que, como é que eu vou fazer? Eu vou conseguir ficar equilibrada? Me ajudem, né? E aí então, aberou-se dela um mentor espiritual e disse o seguinte: Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver, e aí vem o ensinamento para todos nós, meus irmãos. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Então, imediatamente, ele remete a Jesus. Olha, minha filha, Jesus é para os sãos, para os doentes, não para os sãos. Jesus nunca se escandalizou na presença de quem quer que seja, nem de seus algozes, nem daqueles que o perseguiam.
nem daqueles que o atiraram na cruz. Ele sempre teve pena, teve dó. E isso faz com que a gente não desequilibre. Quando nós temos já a condição de tratar todos como irmãos queridos, que se nos procuram, é porque nós estamos em condição de ajudar de alguma maneira. Nem que seja para chorar junto com essas pessoas. Se a gente não conseguir esboçar uma palavra, até que a gente leve alguém mais experiente, com mais condição do que nós, pelo menos a gente chora junto, ouve em silêncio, busca nas palavras de solidariedade, está junto com essas pessoas, que às vezes não são ouvidas por ninguém, ou às vezes passam por processos de absoluto desequilíbrio o tempo todo, em casa, nas ruas, no lar, no trabalho, e chegam no centro espírita, precisam usufruir alguns momentos de paz para que eles possam ser auxiliados. Era o caso aqui do nosso irmão. E aí a Ambrosina, ouvindo isso, ouviu ainda o seguinte: compadeça-se, minha filha, e sustenta o seu próprio equilíbrio. Somos devedores do amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Então, essa é a forma que nós, retirando aí o ensinamento para as nossas tarefas, aqui na nossa casa espírita, que, volto a dizer, cada vez mais está sendo demandada para o amparo, para o socorro espiritual dos nossos irmãos e irmãs, né? Essa é a forma fundamental, que não tem erro, que, se utilizada, é infalível, de abordar os nossos irmãos como irmãos queridos, companheiros necessitados da nossa solidariedade, do nosso auxílio, do nosso amor, do nosso carinho, né? E procurar ajudá-los, não com as nossas opiniões pessoais, isso é muito importante, mas com a opinião dos nossos benfeitores espirituais, que estão nos livros, que nós precisamos nos acostumar a estudar, especialmente no Evangelho de Jesus, onde nós encontraremos o código de conduta absolutamente infalível para as nossas vidas aqui na Terra, no Evangelho de Cristo. Pois é, meus irmãos, então esse é o atendimento nas casas espíritas, e que foi o que aconteceu aqui com a Ambrosina naquele momento. Muito bem, logo depois daqueles instantes, André Luiz narra o ambiente de trabalho e elevação que existia no local, especialmente com os benfeitores. Logo em seguida chega o benfeitor, dirigente dos trabalhos, que tem o nome aqui de Gabriel, juntamente com seus auxiliares, e abraçou a todos generosamente. E ali, André Luiz e Hilário puderam perceber um clima da mais absoluta alegria, um clima de festividade, no sentido de prazer, de alegria, de felicidade em poder trabalhar na tarefa do Cristo. E esse clima de felicidade reinante entre os benfeitores espirituais, em meio a todo aquele sofrimento que existia por parte dos espíritos e dos encarnados. Ali estavam os colaboradores da tarefa, felizes em cumprir o seu dever. E aí nós, mais uma vez, meus irmãos, trazemos para a nossa realidade. Será que nós estamos vindo para as tarefas, para o trabalho, munidos dessa alegria? Essa é a alegria que nós precisamos todos buscar. Nós precisamos compreender a religião diferente do que nós havíamos em séculos passados, como um mero dever social. E aí, transplantando para a nossa realidade, seria a gente não mais pensar assim: eu tenho que ir na reunião mediúnica, se eu não for na reunião mediúnica, eu vou ficar desequilibrado. Eu preciso ir na reunião, senão eu não vou receber fluido. Eu preciso ir na reunião porque eu preciso estar em contato com os amigos espirituais. Não. Nós temos que vir para as nossas casas espíritas com a alegria dessas entidades aqui, por compreendermos que estão simplesmente cumprindo um dever muito abençoado. E eu tenho certeza absoluta que todos que vêm aqui, aí eu me refiro ao trabalho da nossa casa,
quando saem daqui, saem com esse sentimento de leveza, de felicidade, de alegria, de consciência em paz por ter cumprido a tarefa, ou por ter participado de um estudo edificante, porque é edificante e gratificante empregarmos bem a nossa hora, o nosso tempo. Então, os espíritos que ali estavam, eles tornavam o ambiente um ambiente de muita alegria, de muita felicidade, a ponto do Hilário perguntar se aqueles dirigentes eram espíritos que habitavam regiões fora do planeta, de outras dimensões planetárias. O que Aulus e o próprio Gabriel trataram de esclarecer. Nada disso, né? Eles eram espíritos que, com todo o apreço que devemos, temos que considerar que são sim vanguardeiros do progresso, mas sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credores de nosso respeito, de nossa reverência, pelo grau de elevação que já conquistaram. É o caso, meus irmãos, dos dirigentes espirituais dessa casa. Com toda certeza são entidades assim, elevadas, que conquistaram por esforço próprio em diversas vidas, talvez até em outros mundos, esse conhecimento que as entidades que estavam lá na direção daqueles trabalhos demonstravam. Mas isso não significava que já eram almas puras, como nos explica aqui André Luiz. São espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio reencarnarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Então são irmãos que, apesar da elevadíssima evolução, ainda têm compromisso com o nosso mundo, com o nosso planeta, ainda têm compromisso de trabalho aqui entre nós. Mas que compromissos são esses? Compromissos que eles estabeleceram para si próprios. São metas pessoais de trabalho para obterem ainda mais elevação, trabalho e estudo para obterem mais elevação, porque quanto mais elevado é o espírito, maiores são as suas condições de se elevar mais, porque eles passam a merecer o conhecimento, inclusive em outros círculos planetários, mas para que esse conhecimento seja empregado no futuro onde? Aqui na Terra. Isso aconteceu com todos, ou quase, com uma grande parte dos missionários que vieram aqui auxiliar no processo de transformação do nosso planeta, né? No entanto, à frente da Assembleia, criaturas torturadas que observamos, são eles iluminados e isentos de erro? Ou seja, esses irmãos, em comparação com aqueles que estavam ali para serem auxiliados, eles já estão numa situação em que se encontram isentos de errar. E aí o Aulus, que diga-se de passagem, André nos esclarece logo no início aqui dessa obra, foi discípulo de um grande magnetizador do passado, que inclusive introduziu no mundo o conceito da magnetologia, que foi Mesmer, não é São Engano francês. E o Aulus foi discípulo dele, discípulo acadêmico dele, em muitas vidas passadas. Está aqui hoje, auxiliando André Luiz nessa obra majestosa que explica a mediunidade para nós. Então o Aulus diz: não, André, de forma alguma, nós não podemos exigir deles qualidades que somente os espíritos que já atingiram a sublimação absoluta podem ter. Eles são altos expoentes da fraternidade, mas ainda podem errar. Vamos lembrar aqui Alcione, no livro Renúncia, que morava no local do mundo espiritual, lá na constelação de Sírios, no planeta da constelação de Sírios, e estava treinando com espíritos evoluídos para desenvolver a capacidade de preparar o processo de renovação das artes aqui no planeta. Ela estava se preparando para isso, quando então ela pede para que venha na Idade Média, para que ela já reencarne no período da Inquisição, para ajudar a grande alma gêmea na vida dela. Então ela foi alertada pelo superior daquele local,
local da espiritualidade, que ela estava correndo um grande risco ao se submeter em reencarnar no mundo do atraso espiritual que o nosso planeta se encontrava. E mesmo assim, ela quis correr o risco e vir e tentar ajudar o seu amado, né? E aí a história, todos nós que já lemos essa obra magnífica conhecemos. Então são espíritos cultos, são espíritos elevados, mas não ainda perfeitos, né? Muito bem, e aí começa o trabalho propriamente dito, né? Nós vamos ver que o trabalho, a partir de uma ordem do irmão Gabriel, nós vamos ver uma mesa com 14 lugares, exatamente como essa nossa aqui, né? Nesses 14 lugares se sentavam os médiuns, circundados pelos espíritos que estavam ali, evidentemente, dirigindo o trabalho no mundo espiritual. E aí, nós vamos ver as etapas que antecedem esse trabalho e que iniciam esse trabalho. É exatamente o que nós fazemos aqui. Primeiro, preparação e conversa edificante. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez lembrar do livro Desobsessão. Quando o próprio André Luiz nos fala, olha, quando a gente chega para a reunião mediúnica, nós temos que entrar no clima de concentração. Não dá para falar do futebol que vai ter nesta hora lá, às 21h30, ou para ficar falando o que aconteceu durante o dia lá no trabalho, ou para ficar relatando receita de bolo que não ficou bom, ou para ficar contando coisas que não tenham a ver com a tarefa. É hora de concentração, é hora de, em silêncio, fazermos uma prece, pedir ao Pai, ou pelo menos, se algum assunto surgir, que seja um assunto mais tranquilo, um assunto que não discrepe dos objetivos que vão ser realizados ali naquele momento. Depois, a prece inicial. Pessoal, todo trabalho tem que ter a prece inicial, mesmo antes da leitura. Primeiro a prece, para iniciarmos o trabalho em conexão aos amigos espirituais. Antes mesmo da leitura das páginas, iniciarmos com a prece. Depois, as leituras. Sendo que as leituras precisam ser de páginas edificantes, mas sem jamais esquecer do ascendente evangélico que elas precisam ter. Ou seja, nós temos que abrir o Evangelho de Jesus, né? No nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda que ao acaso, lermos uma página evangélica, porque certamente os Espíritos utilizarão daquela leitura, especialmente do Evangelho, para auxiliar os Espíritos que terão que ser amparados ali, naquele momento. Talvez nós não entendamos o porquê que sai uma página que aparentemente possa estar desconectada ali com o objetivo. Não existe desconexão. O trabalho é absolutamente controlado e certificado pelo mundo espiritual. Portanto, a página que nós vamos abrir do Evangelho é a página que é necessária para a tarefa que se desenvolverá, né? Muito bem. Aí André Luiz narra na reunião que vai acontecer a partir do ambiente dos encarnados, né? Então ele fala que a Assembleia, examinada no todo, ou seja, as pessoas que estavam ali presentes, estava flagelada de problemas inquietantes e reclamando a chave de conformação para alcançar o equilíbrio. Uma reunião mediúnica, como nós fazemos aqui na nossa casa, participam dela aqueles que estão no trabalho e aqueles que estão no tratamento. No caso aqui, era uma assistência muito grande de encarnados e eram irmãos necessitados de tratamento, de reajuste, de equilíbrio. A tarefa é de desobsessão, né? Então os Espíritos narram como que estava a Assembleia ali, dominada, flagelada por diversos problemas, os mais inquietantes possíveis. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeradas ao redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Olha só, meus irmãos, estranhas formas, pensamentos. Todos nós sabemos que são formas, pensamentos. As nossas ideias, elas são plásticas, elas formam imagens que dizem respeito àquilo que nós estamos passando ao nosso estado íntimo. E aquilo se forma diante de nós, e isso é visível
pelos espíritos superiores. Então, essas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando a posição mental de cada um que estava ali dentro da reunião. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Ali, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo terror do desconhecido. Então, as pessoas que estavam ali não estavam sozinhas, estavam com obsessores ou estavam presas aos processos de fixação mental que lhes caracterizavam a vida de desequilíbrio. Eram esses os assistentes que estavam ali naquela reunião. E aí, os desencarnados, como é que era? Desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram então a ajudar esses irmãos com bases no ponto evangélico da noite. Vejam só, eu disse um pouquinho atrás. Eles pegavam os ensinamentos evangélicos que foram lidos e começavam a ajudar com eles os irmãos que estavam ali necessitados, espalhando, através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas, ou seja, o respeito à individualidade, o respeito a cada pessoa que ali estava, a cada entidade que ali estava presente, né? Entretanto, percebemos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com endereço exato. Aqui levantavam o coração caído em desalento, ali advertiam consciências descuidadas, mais além renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. E aí conclui André Luiz que quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado. E aí a gente tem que fazer um parênteses, meus irmãos. Quando nós vamos para as reuniões, mesmo de estudo evangélico, quando a gente observar que o sono está montando em cima, evidentemente que eventualmente a gente pode estar cansado, ter dormido mal da noite, ter trabalhado demais, mas toda reunião, a gente começa a reunião, vem o sono. Esse sono é normal? Será que a gente acha que esse sono é normal? Por que a gente não tem sono em outras oportunidades? Por que a gente não tem esse sono quando estamos, às vezes, em casa, conversando com os filhos, ou no trabalho, ou mesmo no bate-papo, ou mesmo aqui, ó, nas redes sociais? O sono não vem? Vem no dia da reunião. E aí a gente apaga dentro da reunião. E aqui o que os espíritos, o que André Luiz narra? Narra exatamente essa situação do chamado sono provocado, que são entidades que não querem, de alguma maneira, a nossa felicidade, o nosso progresso, por algum motivo que a gente nunca sabe, mas que a gente avalia, porque ninguém aqui vai ter a habilidade de achar que está liberado das culpas e dos equívocos que nós cometemos no passado. Não estamos. Todos nós temos as nossas dívidas e os nossos credores. Deus ajude desses credores um dia se esclarecerem, às vezes vindo conosco aqui no centro. Eles esclarecem, às vezes até mais do que nós, eles perdoam. Mas e aqueles que não esclareceram? E aqueles que continuarem numa atitude de perseguição? E aí, sabendo que nós vamos ser amparados dentro de uma reunião, não, eu tenho domínio sobre essa pessoa, vou induzir ela ao sono. Para quê? Para que ela não aproveite, essa pessoa não aproveite a reunião. E aí a pessoa dorme, é hipnotizada. Mas como evitar isso? Primeiro, esforço. Segundo, prece. Nós precisamos desconectar as nossas antenas mentais disso, através da prece, em que nós nos desconectamos dessas vibrações que se compensam naquele momento em que nós permitimos
e o sono vem. Muito bem. E aí então, a dona Ambrosina, a nossa médium, detentora do mandato mediúnico, era a criatura, o ponto central daquela tarefa, né? E muitos médiuns estavam ali no recinto, colaborando com os trabalhos, mas dona Ambrosina era o centro de confiança de todos, era o objeto ali de todas as atenções. Por quê? Porque ela gostava de aparecer? Não, meus irmãos. Porque ela mereceu essa situação superior através do esforço e da humildade dela. No mundo espiritual, quando nós evoluímos, ou mesmo aqui no planeta, quando nós adotamos uma posição de superioridade nas nossas atitudes, superioridade do pensamento, das atitudes, dos exemplos, né? E buscamos e conquistamos mérito, nós destacamos naturalmente. É a força do exemplo. É a força do exemplo. E a dona Ambrosina era ali o exemplo em pessoa, né? Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel, que eram os dramas de todos que estavam ali presentes. E o que é mais interessante, os benfeitores colocaram em frente à dona Ambrosina um grande espelho que refletia as pessoas ausentes, constantes dos pedidos dos sofredores atendidos. Vejam que interessante esse equipamento, né? A mesa estava lá, a dona Ambrosina num determinado local da mesa, diversas pessoas, dezenas de pessoas ali, centenas, muitos pedidos de pessoas ali precisando de amparo, precisando de bênção, Esses pedidos eram catalogados e o mundo espiritual projetou um grande espelho em frente à dona Ambrosina, e esse espelho ia refletir aquelas entidades e pessoas que estavam ali constantes naqueles pedidos. Então, na hora que chegasse alguém se referindo a uma pessoa qualquer, imediatamente essa criatura seria refletida naquele equipamento. A dona Ambrosina poderia ver com a mediunidade dela, só ela que via aquele equipamento, evidentemente, e os espíritos superiores ali presentes, e poderia então ajudar aqueles presentes ali através desse processo utilizado pela espiritualidade, né? Essa tecnologia que a humanidade começa a ter a dimensão do que é hoje, né? Em que a imagem se projeta em tempo real através das ondas, né? A gente está aqui fazendo reunião com alguém lá do outro lado do mundo. Mais ou menos era isso, em 1940 ou 50, saiu essa obra, acho que 51. É isso? A humanidade sequer tinha noção que um dia nós iríamos poder entrar em contato em tempo real, com imagem e som, com as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Pois naquele tempo já existia de uma maneira muito mais aprimorada, porque a forma de detecção dessas entidades a gente não conhece. Como que elas eram localizadas? Como que os espíritos localizavam essas pessoas cuja intercessão ali era feita, ou o pedido ali era feito, pessoas ou entidades? Então a dona Ambrosina estava diante daquele equipamento para poder ajudar, né? Então, meus irmãos, nós vamos ver que Hilário então começa a descrever essas questões ligadas ao mandato mediúnico, como que nós conquistamos, como que ele funciona e por que ele é necessário, né? Inicialmente, André Luiz descreve que entre a dona Ambrosina e o Gabriel, que era o seu mentor espiritual, aquele que estava constantemente ao lado dela, existia uma faixa de cor azulada que ligava os dois durante o trabalho. Muito bem, e na realidade aquilo era uma associação muito próxima que ambos tinham. O desenvolvimento mais amplo das faculdades mediúnicas, esclareceu o Alves aqui com o André Luiz, exige essa providência, ou seja, exige essa ligação entre o médium, detentor do mandato mediúnico, e o seu benfeitor espiritual. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina, ou seja, ela tinha dotes mediúnicos especiais, né? Então, ela participando disso, vendo e ouvindo a ação dos espíritos, os fatos ligados às pessoas, os pensamentos formam que as pessoas emanavam, né? Ambrosina não pode escapar à mercê.
estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Ou seja, o trabalho mediúnico, pessoal, é organizado. Não é um rodeio, uma confusão, não. Os espíritos superiores, eles organizam os trabalhos, organizam quem eles vão ajudar, como eles vão ajudar, e apesar de terem centenas de necessitados ali, os amigos espirituais organizavam o trabalho para que a Ambrosina pudesse ter condição de auxiliar o maior número possível de espíritos e criaturas encarnadas, né? Sob pena dela perder o próprio equilíbrio dela. Então quem fazia isso? Gabriel, o companheiro, aquele que estava intimamente ligado politicamente por essa faixa vibratória, a Ambrosina. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, que era o caso dela, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades às quais se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Então, Gabriel era um amigo espiritual constante da Ambrosina, né? No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias da nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Da mesma maneira que Chico tinha supervisão de Emmanuel. Não passava nenhuma obra mediúnica através do Chico sem que o Emmanuel supervisionasse. Nenhuma. Ele estava à frente do trabalho mediúnico, do mandato mediúnico do Chico. Era ele, o companheiro, absolutamente ligado àquela tarefa, que foi comprometida por ambos. Emmanuel não chegou aqui, foi lá em Pedro Leopoldo, achou o Chico simpático, foi lá e escolheu o Chico, não. Eles tinham esse compromisso, não é verdade? Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio dessa senhora, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aldo satisfeito. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Quantas e quantas vezes Emmanuel interferiu na vida pessoal do Chico? Lembra quando a vizinha matou a cachorrinha dele, achando que estava beneficiando o Chico, porque a cachorrinha era doente, dava um trabalho imenso, sujava a casa toda. O Chico chegava do trabalho, às vezes, de madrugada, ainda tinha que limpar os dejetos da cachorrinha, e ela achava que isso era um problema para o Chico. Pegou o veneno para o cachorro. O Chico ficou doido, ficou triste, ficou completamente entristecido. Não tivesse ódio da vizinha nem nada, mas ele ficou triste, com a covardia, né? Aquilo que para ele era uma coisa impensável. Um belo dia, passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas não chamou, meu filho. O que aconteceu com você? O trabalho está parado por causa desse ressentimento senhorio. Ele falou, e ressentimento? Você não pensa em outra coisa? Senão a sua cachorrinha que não viu? Mas você não viu? Que foi minha vizinha que fez isso? Que maldade! Eu gostava demais da cachorrinha, não sei se essa que era a boneca, mas era a cachorrinha que eu adorava. Aí Emmanuel falou, meu filho, se só tem um desse jeito, nós não podemos trabalhar. Mas como que eu faço? Eu não consigo. Então você vai fazer o seguinte: descobre o que a sua vizinha mais deseja na vida dela, né? Todo mundo conhece essa história. Aí o Chico foi, então, perguntou para ele, mas como assim? Você descobre o que ela mais deseja, você vai dar de presente para ela, né? Você está doido, não é? Se você não fizer isso, nosso trabalho vai ficar prejudicado. Já está suspenso, vai ficar prejudicado. Aí o Chico teve outra alternativa e descobriu que ela queria ir uma máquina de costura, que naquele tempo era caríssimo. Depois o Chico comprou a máquina de costura, não sei quantas prestações, e mandou entregar para a vizinha. E ela ficou tomada de tanta felicidade, de tanta alegria, que Emmanuel falou para o Chico, olha, está vendo essa sombra que você estava aí dentro de você? Olha o que aconteceu comigo. O Chico recebeu as vibrações de amor e gratidão da vizinha. E falou, agora nós podemos continuar o trabalho. Esse mandato mediúnico é
alguém que merece ter a companhia de um espírito superior, como no caso de Ambrosina tinha do Gabriel, que além de trabalharem juntos, ele a protege, ampara, orienta, né? Organiza o trabalho dela. Evidentemente, à noite os dois encontram. E isso não é fruto do acaso, porque André Luiz diz que essa delegação da autoridade espiritual por merecimento da Ambrosina também era de merecimento do Gabriel, porque os dois foram companheiros em vidas passadas e, portanto, combinaram que nessa encarnação viriam, combinaram e se prepararam para que nessa encarnação eles viessem juntos, né? Ela recebesse essa delegação espiritual e ele seria o garantidor de que esse trabalho iria ocorrer, ou seja, houve ali uma programação encarnatória. Por quê, meus irmãos? Porque não existe o acaso na obra de Deus. Tudo observa uma programação perfeita, correta, né? Fruto de um encadeamento reencarnatório que nós, diante das nossas dívidas, passamos a traçar metas de trabalho para nós. Então a gente reencarna, vou nascer no lar do seu Euler, da Dona Rosária, vou desde cedo ouvir doutrina espírita, culto do Evangelho no lar, vou frequentar uma instituição que eles vão me colocar desde menino, né? Para que eu possa aprender a doutrina espírita, para que eu possa, mas que vai exigir de mim uma absoluta sintonia entre aquilo que eu estou aprendendo e os exemplos que eu estou vendo com o meu esforço. Pode dar errado? Pode. Porque embora eles programaram isso aqui, eles não são infalíveis. Chega aqui, eu mudo tudo. Passo a fazer um monte de besteira. Chuto para o alto toda essa oportunidade que um dia eu me comprometi a exercitar. E aí, como é que fica? A vida é assim. E nosso trabalho é assim. Nós nos comprometemos diante de Deus e com base nos nossos erros a fazer um montão de coisa para apagar essa história difícil espiritual que nós trazemos. Agora, Deus é tão perfeito que ainda assim Ele nos dá liberdade de fazermos ou não. Nós temos tudo para fazer. As condições todas se apresentam. Todas se apresentam. Depende de nós. Depende aqui da Ambrosina. O que ela fez? Deu 20 anos de trabalho. Abriu mão do casamento, no caso dela. Quer dizer que é assim para todo mundo? Não. Porque muitos médicos se casam. Me desculpem aqui, meus irmãos, mas por exemplo dos meus pais. Casaram, tiveram 8 filhos. E o tempo inteiro abriram mão de muita coisa para poder fundar essa casa aqui junto com outros irmãos valorosos e entregar a sua vida até a velhice. Até a velhice. Né? E estou citando como exemplo, que é um exemplo para mim, fundamentalmente. Mas que serve para todos nós. Nós temos um compromisso, nós não estamos aqui à toa. Um dia nós fizemos esse compromisso. Isso quer dizer que nós vamos abrir mão de passear, de divertir com a família, de ter uma vida normal? Não, de jeito nenhum. Agora nós temos um compromisso. E nós vamos ter que assumir, nós vamos ter que chutar para cima. É escolha nossa. Agora, nós vamos ter as consequências disso. Dentro do preceito evangélico, Cristo nos ensinou que muito será pedido e muito recebeu. E é o caso aqui da Ambrosina. Ou seja, ela tinha livre-arbítrio de planejar as coisas acontecerem, mas ela se revoltar, por exemplo, porque não pôde casar, porque não deu certo, não tinha um casamento, né? E não se entregar ao trabalho, não exercitar o esforço de melhoramento, de humildade, o esforço da leitura, do estudo. Ela poderia ter feito isso, mas não, ela assumiu o trabalho, ela renunciou, ela absolutamente concedeu a si todas as oportunidades que um dia ela pediu a Deus. E aí o que ela fez? Mereceu o convívio com o anjo. Aquele mensageiro da estrada, uma das missões mais lindas que o irmão X tem, tinha um ermitão que morava lá no meio da estrada. E aquela estrada, tomava conta daquela estrada um anjo. E aquele irmão, o que ele fazia? Todos
transeuntes passavam por aquela estrada, aquelas estradas antigas. O que ele fazia? Ele descia no vale fundo lá embaixo, pegava um cântaro pesado cheio de água e servia água para as pessoas que passavam por aquela estrada. E o anjo que tomava conta daquele local ficou amigo dele, porque ele também trabalhava ali. E aquela amizade se fez por muitas décadas. Até que um dia passou um sujeito prático, desses que aparecem às vezes na nossa vida, e falou assim: para que você fica frequentando 3 vezes o solar? Aliás, falou para ele assim: para que você fica descendo no riacho, lá embaixo na fonte? Você pode trazer a sua casa para perto da fonte. Faz o seguinte, meu amigo, é muito pesado esse plano, faz sua casa lá perto da fonte. Quem quiser que vai lá tomar água. Aquele ermitão ficou assim: meu Deus do céu, não é que ele tem razão, essa criatura prática? Né? Estudar em casa, lá, no final de semana, estudando. E aí ele fez isso. Aí que ele começou a desmontar a choupaninha dele. Na hora que ele estava descendo com a mudança dele, ele encontrou com aquele anjo, que era amigo mesmo dele, chorando. Ele falou: olha, por que você está chorando, meu amigo? Estou chorando, meu irmão, saudade de você, que a partir de agora eu não vou ter mais a oportunidade de conviver com você, porque Deus me determinou que eu tomasse conta dos caminhantes aqui na estrada, e já que você está descendo do fundo do vale, nós vamos nos desencontrar a partir de agora. E o que o ermitão fez? Pegou a mudança, voltou para trás, montou a choupana dele de novo, onde era na beira da estrada, continuou descendo o fundo do vale na companhia daquele anjo querido, para buscar água, para descedentar as pessoas que passavam por ali, e ficou na companhia daquele anjo até o dia que ele desencarnou, e os dois foram juntos para o mundo espiritual. É isso aqui que a Ambrosina fez. Se preparou uma existência, conseguiu uma companhia espiritual majestosa, com a qual um dia ela combinou vir aqui, e passou a trabalhar com o amparo espiritual desse irmão e de outros, né? E de outros, com disciplina, aquela mesma disciplina que Emmanuel, na beira da cachoeira lá em Pedro Leopoldo, perguntou para Chico: meu amigo, você tem 3 coisas que você precisa ter. Quais são? Disciplina, disciplina e disciplina. E o Chico nunca esqueceu dessa disciplina e foi disciplinado até morrer. E aí, meus irmãos, André Luiz conta a questão aqui do espelho, como ele funcionava, e termina aqui a descrição daquilo que é mais importante nessa lição, que é a descrição do mandato mediúnico e do trabalho que é realizado naquele centro espírita, tal qual o nosso irmão André Luiz nos narrou. Talvez a gente não consiga, meus irmãos, um mandato mediúnico nessa existência. Às vezes que eu vos falo, já é. Com toda certeza. Mas a gente pode conseguir caminhar os passos. Nós estamos diante da eternidade. Que bênção! Vamos procurar fazer, com o tempo que nos resta, aquilo que a gente puder. Vamos procurar fazer bem feito aquilo que a gente puder. No sábado, que é o nosso caso aqui, a nossa realidade, na terça, na quinta-feira. Vamos superar o desafio da assiduidade. É o primeiro desafio que a gente tem que superar. Das situações que a gente arruma com desculpa para não vir ao trabalho, né? Vamos arrumar depois a questão da pontualidade. Vamos buscar agora o estudo, comprometimento com as tarefas que nós, graças a Deus, temos aqui nessa casa, fazendo-as da melhor maneira que a gente puder. E com isso nós vamos dar uns passos muito bacanas para frente. Quem sabe na próxima encarnação, depois de passarmos um período de reequilíbrio lá no mundo espiritual, estudando lá no Ministério das Comunicações lá do nosso lado, né? Passando por um período de aprendizado, a gente volta, que a Terra ainda tem um tempo longo. O mundo de regenerado vai vir no 3º milênio, mas o 3º milênio tem 1000 anos. Pode ser que seja agora no primeiro século desse milênio, pode ser que seja lá no 7º, 8º, 9º. O mundo ainda está se ameaçando de destruição. Então nós temos um tempão que a gente precisa aproveitar aqui ainda para podermos voltar para o mundo espiritual, passarmos uma temporada lá e retornarmos aqui na Terra. E aí, quem sabe?
dentro desse contexto aí de muito esforço próprio, de muita força, de muito denodo, para que a gente possa então exercer aí o contato mediúnico passado pela força do nosso exemplo. Desculpa, eu passei da hora. A palavra está franca aí para todos que querem usar as palavras. O senhor Peral fala dessa parte do contato mediúnico no livro Estudando a Mediunidade. Ele faz um